Nossa cordial saudação a todos os que fazem o Grupo Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Itamaracá, Pernambuco. Queremos externar a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos com vocês nesse momento falando sobre os ensinamentos de Jesus. Qual quero agradecer ao amigo Buglé pelo convite. E aqui estamos, mesmo distantes, não podemos estar fisicamente perto, não é? Mas as redes sociais nos permitem estarmos sempre unidos, porque a Casa Espírita ela não pode parar. Suas atividades precisam continuar e o estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus precisa ter continuidade, sim, independentemente de qualquer situação. Deus dá inteligência ao homem para criar mecanismo, como é a mídia que hoje a gente se utiliza, ultrapassando fronteiras e levando a mensagem do Mestre Jesus. Bem, hoje nós vamos falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí nós vamos ver os primeiros comentários dos evangelistas, começando por Mateus e Marcos. Mateus 16.13 a 17 e Marcos 8.27 a 30, onde a narração é a seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias e outros que Jeremias e algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí continua ainda a narrativa dos evangelistas, agora a narrativa de Marcos e de Lucas, Marcos 6.14 a 16 e Lucas 9.7 a e diante. E diz o seguinte: nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e o seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera a Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. E aí então disse Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Quer dizer, Herodes ficou sem entender, preocupado, lógico, não é? Mas ainda vamos ver o comentário de Mateus 17, 10 a 13, e de Marcos 9.11 a 13, que diz o seguinte: após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas que preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve.
é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. E aí, meus queridos amigos e irmãos, nós vemos evidentemente nessa introdução do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus falando de algo imprescindível para o nosso progresso espiritual, que é as vidas ou as existências sucessivas. Em outras palavras, a reencarnação. E daí a gente vê que a reencarnação, o retorno à vida corporal, não é uma novidade do Espiritismo. Jesus já falara. E falaremos mais adiante de outros grandes espíritos que passaram pela Terra, que falaram do retorno da alma à vida corpórea. E aí, só para a questão de reflexão nossa, né? Ressurreição e reencarnação, porque ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Mas há essa crença, essa ideologia de que um dia, no dia de juízo, todos os corpos que foram enterrados vão surgir, levantar-se com os seus respectivos espíritos. Veja que quantidade nos sairá de cada cemitério há centenas e centenas de anos, recebendo ali corpos que se decompuseram e se transformaram em outras coisas, né? Alimentar as plantas e assim sucessivamente. E aí, quando se extinguir a energia vital do corpo físico, neste mesmo corpo nunca mais haverá vida. Ele se transformará. Cientificamente isso é impossível, mas há quem acredite. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina do raciocínio, da razão. A gente deve pensar, ter bases para justificar o que se faz, o que se fala, aliás, e o que se prega. Vamos ver um exemplo. Numa cremação, hoje temos a cremação dos corpos. E numa cremação, os componentes do corpo físico se transformam em energia e retornarão ao fluido cósmico universal. E como é que se vai buscar esses fluidos que já se transformaram, já estão em outras atividades para aquele corpo? Então não seria necessário e nem tem lógica. Tem lógica sim a reencarnação, ou seja, é a volta da alma, o espírito, à vida corpórea. Como isso? Mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo, né? Poderá renascer em família diferente, cultura diferente, cor diferente, sexo diferente. Agora, aquilo que o espírito adquire, ele traz novamente naquele novo corpo, né? Então, o conceito de reencarnação sempre existiu como nome de transmigração das almas, ou metempsicose, e ainda denominavam de ressurreição, né? Reencarnação é a que foi criada por Kardec, não é? Mas isso sempre existiu, a reencarnação sempre existiu. E nós vamos ver ao longo da história algumas citações importantíssimas sobre o retorno à vida corpórea ou a reencarnação. Nós vamos ver, encontrado no papiro egípcio, 3.000 anos antes de Cristo. Veja só, a doutrina espírita tem 164 anos, esse ano em 2021.
3.000 anos antes de Cristo, isso somando hoje a mais de 5.000 anos hoje, nós vamos ver o que está escrito lá num papiro egípcio. Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como dia solar que renasce. Outro aspecto também interessante. O princípio reencarnatório não foi criado pelo Espiritismo, nem Kardec que criou, né? A ideia de retornar à vida sempre houve em todas as épocas da humanidade. Vamos ver ainda lá em Bhagavad Gita, 3.000 anos antes de Cristo, né, sobre a reencarnação. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Veja só, também 3.000 anos antes de Cristo, essa citação de Bhagavad Gita. Vamos ver ainda, encontrar no livro egípcio dos mortos, isso há 2.000 anos antes de Cristo, né? Nesse livro, o livro egípcio dos mortos, vamos encontrar o seguinte: honra a ti, Osíris, ó governador dos que se encontram no paraíso, tu que fazes renascer os mortais, que renova sua juventude. Quer dizer, mais uma afirmativa, né? Hermes, 1.250 anos antes de Cristo, ele já escreveu: ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Veja que interessante, né? Ninguém pode ser salvo, ou seja, progredir, crescer, atingir o estágio de perfeição, sem que haja um renascimento. Até porque, se a gente observar uma encarnação de 60, 70, 80, até 100 anos, não é o suficiente para o espírito evoluir. É um espaço de tempo muito curto. E a alma, o ser, precisa de bastante tempo para a sua evolução, não é? Então, tudo vem fazendo lógica e tudo vem, ao longo do tempo, falando dessa questão do retorno da alma. Nós vamos ver ainda Zoroastro. Zoroastro, 1.000 anos antes de Cristo. Ele já falou: aquele que retorna para a terra e faz o bem, segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convenha aos seus méritos. E continua. Mas adiante ele fala: aqueles que durante o período da vida na terra vivem na dor e no desgosto, sofrem com isso por causa das suas palavras mesquinhas ou suas más ações num corpo anterior, pelo que é punido no presente. Mais uma vez, Zoroastro falando aí de duas coisas importantíssimas. A lei de causa e efeito, a que se faz, a que se paga, né? Toda ação tem uma reação contrária. Se hoje planto o bem, amanhã eu vou colher o bem. Se hoje planto uma boa semente, amanhã eu vou colher bons frutos. Se eu planto uma semente má, eu vou colher maus frutos. Ou seja, em termos de atitude, tudo que eu faço eu recebo de volta. E aí Zoroastro reafirmando mais uma vez o que a gente faz em um determinado momento, numa outra existência, aquelas atitudes, elas veem os resultados, resquícios presentes. No caso, por exemplo, uma criança que nasce com uma doença incurável, nasce cega, com problema cardíaco. Por quê? Vamos para a ideia de que aquele espírito é um inocente.
se assim fosse, não é? Então ele nunca fez nada, está vindo pela primeira vez e já vem com uma bagagem de sofrimento. O irmãozinho dele, saudável, forte, brinca, né? Por que essa disparidade? É falha do trabalho divino de Deus, não é? Não, é a lei de ação e reação. E aí a gente vê duas coisas que Zoroastro fala: a questão da ação e reação e das vidas ou das existências sucessivas. Mas não fica só em Zoroastro, nós vamos ver também Pitágoras falando disso aí. Pitágoras, há 572 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar ele falando o seguinte: a alma nunca morre. Quer dizer, ele já estava falando da imortalidade da alma. Mas recomeça uma nova vida, ou seja, uma nova existência, porque a vida ela é única, né? Ela nada mais faz que mudar de domicílio. Quem é o domicílio? É o corpo físico. Amanhã, quando eu retornar à vida corpórea, eu vou vir num outro corpo, em local totalmente diferente, famílias diferentes, né? De acordo com o que eu preciso resgatar e aprender ou provar nessa existência. Afinal de contas, nós estamos num plano de provas e expiações, né? A dor é algo que é muito ruim, no entanto, ainda se faz necessária a dor para que o homem aprenda, né? Mas vamos ver o que a Pitágoras fala mais nesse texto. Quanto a mim, que vos revelo estas misteriosas verdades, já fui Euforbes, quer dizer, o nome que ele teve em outra existência, numa outra vida, no tempo da guerra de Troia. Isso ele afirmando, não é? Lembro-me perfeitamente bem de meu nome e de meus pais, assim como do modo como fui morto em combate com o rei de Esparta. Em Micenas, no tempo de Juno, vi suspenso na parede o meu próprio escudo de um outro tempo, quer dizer, de uma outra existência, de uma outra encarnação. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda. E aí Pitágoras está falando de outra coisa muito importante, a individualidade do ser. Somos seres individuais. Cada um de nós temos a nossa trajetória, a nossa bagagem, a nossa programação de vida espiritual, e nós não podemos deixar de herança nem herdar nada de ninguém. O que eu faço sou eu quem respondo. O que meus pais fazem, meus irmãos, meus amigos, cada um responde por si. É a questão do ser individual. Porque aí seria muito bom. Há uma teoria que dizem que, por exemplo, quando uma criança nasce sofrendo muito, né, ela está pagando pelos pais. Nós não pagamos pelos outros. Quando nós sofremos junto com outra pessoa e esse sofrimento é propositado pelo outro, é porque nós temos em comum alguma coisa que precisamos passar e resgatar junto àquela situação, né? Mas vamos ver um outro personagem também muito conhecido na história falando de reencarnação. É Buda, né? Há 563 anos antes de Cristo, onde ele diz: os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante do que ter. Veja só que reflexão profunda. É o que Joana de Ângeles hoje fala para a gente nas suas obras, do verbo ter e do verbo ser. Porque há uma percepção de que o ser humano ele está mais para o ter do que para o ser. Cada um só quer possuir os bens materiais, ter riquezas. Sim, é necessário nós
termos os bens materiais, usufruirmos os bens materiais para a nossa sobrevivência física e dos nossos irmãos, mas não acumular como propriedade nossa. Eu acumulo uma grande quantidade e o meu irmão que está ali de lado sem nada, né? E a divisão que deve ser feita para que cada um tenha a sua subsistência adequadamente. Então, Buda já nos falava também dessa questão, né? E só com a reencarnação nós nos livramos desses sentimentos que temos. Nós vamos ver ainda Sócrates falando: estou convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Isso é uma afirmativa de Sócrates, isso há 469 anos antes de Cristo. Vamos ver também Platão falando, né? Platão diz: ó tu, moço ou jovem, que te julgas abandonado pelos deuses, saiba que se te tornares pior, irás ter as piores almas, ou se melhor, irá se juntar com as melhores almas. E em toda sucessão de vida, quer dizer, de existências e morte, fará e sofrerás o que em igual poder merecidamente sofrer nas mãos de iguais. É essa a justiça dos céus. Isso nos afirma Platão, não é? Vamos ver também Cícero falando, né, dessa questão. Outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento é que, quando crianças aprendem fatos em enorme rapidez e que demonstra que não os estão aprendendo pela primeira vez, e sim relembrando. Isso Cícero falou 106 anos antes de Cristo. Ou seja, quantas crianças prodígio, quantas crianças que traem conhecimentos que a gente vê que eles não tiveram. Quer ver um exemplo? Na escola tem criança que tem um domínio da matemática, quando o professor está lá escrevendo, ele já está resolvendo. Outros têm uma dificuldade imensa. Por que tudo isso? Mas vamos ver Jesus em João 3.3 falando também do retorno à vida corpórea. Em determinado momento, Jesus respondeu assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Ou seja, não progredirá, não atingirá a evolução. E vamos ver agora bem recente, depois do Cristo, 1500 anos antes de Cristo, né, o Dalai Lama, falando também dessa questão, onde ele diz: se aceitamos a crença numa continuação de vida, a prática religiosa se torna uma necessidade que nada pode suplantar para preparar sua encarnação futura. Né? Isso o Dalai Lama falando para a gente. Vamos ver também outras questões sobre a reencarnação e o cristianismo. Diversos estudiosos espíritas e espiritualistas defendem que durante os 6 primeiros séculos da nossa era, numerosos padres da Igreja Católica ensinavam essa doutrina da reencarnação. E depois, por motivos outros, foi tirado lá. Né? Após o segundo concílio de Constantino, em 553 depois de Cristo, é que a reencarnação foi prescrita na prática da Igreja, mas ela era pregada como verdade pela Igreja Católica. Nós vamos ver ainda Mateus no Novo Testamento falando: porque todos os profetas e a lei profetizarão até João. E se quereis dar crédito a esse, dá crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, meus queridos irmãos e amigos, nós já estamos perto de encerrar a nossa conversa aqui, né?
com o pessoal do Maria de Nazaré e todos aqueles que estão nos ouvindo, só relembrando o nosso codificador Hipólito Leon Denis Arrivaio, onde ele tem aquela célebre frase: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. E aí está a lei de progresso, não é? Da reencarnação, que significa voltar a um novo corpo para um novo resgate. Vamos ver também o Livro dos Espíritos falando no segundo livro do Livro dos Espíritos, um capítulo, vários capítulos falando sobre a reencarnação. E aí, para concluir, a lógica contida na reencarnação está disponível a todos, bastando somente que a mente se abra, e uma mente que se abre jamais volta a ser do mesmo tamanho. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a Bulga e a todos que fazem o Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, por esses momentos de reflexões sobre esses profundos ensinamentos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, um fraternal abraço e com muita confiança e fé, em breve estaremos juntos. Um grande abraço a todos. Muita paz.